Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo desta estrelada bancada do rádio brasileiro dessa terça-feira, 22 de maio de 2018. Sejam bem-vindos. Andar a pé, eu vou, que o pé não costuma falhar. Governo federal e Petrobras discutem nessa manhã a alta no preço dos combustíveis. Em razão da escalada no valor do diesel, caminhoneiros fizeram protestos por todo o país nesta segunda-feira. A filha queria, a mãe atendeu. Saiba qual foi o último pedido que a modelo e influenciadora digital Nara Almeida fez à mãe dela. Após travar uma batalha pública contra um câncer, a jovem morreu na madrugada de ontem. Brigando com a balança, novos estudos revelam o funcionamento de um mecanismo que não deixa você emagrecer. O nosso convidado dessa manhã, o doutor em nutrição, Antônio Lancha Júnior, vai te contar o que as revistas e os profissionais que apostam em dietas milagrosas preferem simplesmente esconder. Esses são alguns destaques do Morning. Jovem Pan Morning Show. O programa tá só começando, você é o nosso convidado, pode ficar no camarote e acompanhar esse papo até às 11h30 que a gente tá por aqui. Bom dia, senhorita Marcelinha. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Temos uma hash pra chamar de nossa. Temos sim. Vamos a ela. Hoje no Twitter a gente quer saber como vai, querido ouvinte, a sua briga com a balança. Mais especificamente, quero saber se a sua dieta deu ruim ou não deu ruim. Portanto, a nossa hashtag hoje é #deu ruim na dieta. Conte suas experiências. Eu não quero sofrer sozinha, porque a minha dieta deu ruim. Eu quero que você, ouvinte, conte suas experiências pra nós. E aproveita e manda perguntas pro Dr. Lancha. Inclusive, o nome dele já me deu muita fome, então não quero nem pensar muito nisso. Eu brinco sempre que ele vem aqui falar com a gente, eu brinco que ele é um predestinado, usando aí a brincadeira do Simão. Tá certo, você pode interagir com a gente na hashtag Deu Ruim na Dieta e também pelo nosso WhatsApp. A que dieta milagrosa você já recorreu, hein? E aí, deu certo ou não? Ficou naquele efeito sanfona interminável? Mande mensagem em áudio ou em vídeo pra gente, o nosso WhatsApp, você sabe, é o 11 931 17 1009. No mais, você pode levar o Morning Show pra acompanhar ao vivo e em cores, aonde você quiser, quando você quiser, pelo nosso aplicativo vermelhinho da Jovem Pan. Não baixou? É só baixar, tá aí, ó, para iOS e Android. Tem também o nosso portal, jovempanfm.com.br, nosso canal youtube.com/morningshowjp, também transmite tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Além das mídias sociais, estamos lá no Instagram, temos um perfil no Facebook, passe por lá, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão, a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. Vinícius Moura, meu rapaz, muito bom dia. Bom dia, Edgar. Vamos lá, ontem, Vini, no finalzinho do Morning, a gente noticiou a morte da modelo e influenciadora digital Nara Almeida. Vamos contar melhor essa história aí em detalhes. A Eva Maria, que é a mãe da Nara, acatou, na verdade, um importante pedido que a filha fez. Do que se trata, Vini? Qual foi o último pedido da Nara? Pedido da doação de órgãos, né, Edgar? E que a mãe dela acatou, como você bem disse, já deu autorização aí para a doação das duas córneas aí da Nara Almeida, até porque os outros órgãos acabaram sendo aí corrompidos, né, Edgar? Sim. Pelo câncer, né? Lembrando que ela descobriu no ano passado, né, este câncer no estômago, e depois foi um câncer que acabou sendo espalhado aí para outros órgãos. A situação acabou se agravando bastante nas últimas semanas. Ela estava internada no hospital 9 de julho. A última foto, né, Edgar, que ela postou no hospital foi no dia 24 de abril, né? E no dia 4 de maio, ela que era bastante ativa, né, pelo Instagram, justamente contando os sintomas, né, essa vida dela aí na luta contra o câncer. A última postagem foi no dia 4 de maio, onde ela compartilhou
um texto sobre esperança, e dela mesmo, né, uma foto dela no hospital, foi no dia 24 de abril, quando ela começou a tomar um novo medicamento, né? A gente até falou aqui no Morning Show, né, que o jogador Alexandre Pato ajudou, né, a custear aí esse tratamento, né, uma medicação que custava em torno de R$18 mil, que ela tinha que tomar aí a cada 21 dias, né? Mas infelizmente ela acabou falecendo ontem aos 24 anos, a modelo, influenciadora digital Nara Almeida, que logo após a descoberta desse câncer tratou a doença de maneira pública. Ela tinha, Edgar, quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Muitos famosos também ali trocavam mensagens, compartilhavam, né, as mensagens com ela, como a Tata Werneck, como a Adriane Galisteu, como a Giovanni Beck. Todas essas também prestaram a sua homenagem. Ontem se despediram aí da modelo Nara Almeida. Então vamos relembrar um pouquinho, Edgar, desse momento dela, né, de compartilhamento aí da vida dela, nessa luta contra o câncer, de um vídeo que ela divulgou no ano passado ainda, em novembro de 2017, falando como que foi o momento que ela descobriu o câncer. 13 dias em estado grave, estava muito magra, anêmica, e aí foi então que eu descobri a doença, através de alguns exames. Eu fui internada e fizeram alguns exames em mim e descobriram a doença. E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu chorei muito, eu acreditava que aquilo não estava acontecendo comigo. Fiquei muito mal, chorei, nossa, eu lembro que eu chorava muito, meu mundo caiu. Só que a ficha não caía, eu ficava assim, não, isso não está acontecendo comigo. E foi passando e foi ficando cada vez pior. E agora eu já comecei o tratamento, eu fiz 3 químios. Meu corpo não reagiu de forma positiva. Pelo contrário, ele reagiu de forma negativa. Eu tive sangramento interno, o tumor sangrou por dentro. E é isso, eu recebi o diagnóstico de câncer em agosto, no dia 8 de agosto. E desde então minha vida mudou completamente. E como ela disse, né, descobriu aí esse câncer, e ele acabou, o tumor acabou progredindo, né, obstruiu aí a passagem do intestino, prejudicou ainda mais a alimentação dela, que era uma alimentação por sonda, né, Edgar? Então a gente pode mostrar, ontem o anúncio, né, da morte foi feita pelo namorado, né, o Pedro Rocha, fez ali um depoimento nas redes sociais, dizendo que, infelizmente, a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta. Minha vontade era tê-la sempre, mas ela merecia descansar. Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver para sempre dentro de mim. Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força para muita gente, porque esse era o objetivo dela. E só para a gente terminar, Edgar, uma informação até curiosa, né, sobre esse câncer que tinha a Nara Almeida, é que ela era uma exceção nesse tipo de câncer, porque é um câncer que acomete mais homens e numa faixa de idade etária de 50 anos para cima. Então ela estava ali num perfil de 10%, caso muito raro. É uma doença também que ela não é hereditária. As pessoas que acabam descobrindo esse câncer geralmente é por maus hábitos de alimentação, obesidade, tabagismo, o excesso de álcool, né? Então ela estava num perfil muito raro aí de pessoas que acabam tendo esse câncer, 10% para baixo, né? Então, infelizmente, acabou acontecendo isso com ela, e mais uma vez nós deixamos aqui os nossos sentimentos para toda a família. Ô, Tonholi, vamos aproveitar esse tema trazido pelo Vini aqui, né, com relação ao pedido da modelo, né, de doação dos órgãos que a mãe atendeu, tudo. A gente fala muito, critica muito, né, e tem muita razão, né, as críticas que a gente faz, principalmente no sistema de saúde, mas o Brasil tem o maior programa de transplante aí de órgãos do mundo, né, é uma coisa elogiável, hein? Eu acho que a gente tem que pensar em termos de modernidade, a gente tem que globalizar a discussão. Vamos pegar Cuba, uma das menores taxas de mortalidade infantil do mundo e o país em que mais vivem pessoas acima de 60 anos de idade. No entanto, ali se passa fome e a economia não funciona.
Venezuela, maior extratora de petróleo do mundo. Veja o que está acontecendo. Brasil tem um sistema de transplantes notório e notável. No entanto, segundo o IBGE, na semana passada, 4,6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego e o país conta, em 2018, com 12 milhões de analfabetos. Portanto, a gente tem que imaginar que toda a sociedade é assimétrica e disfuncional. Funciona bem em algumas partes e funciona muito mal em outras partes. A questão dos transplantes é uma das poucas coisas que funciona bem no Brasil. Girando o assunto, o presidente Michel Temer está sendo pressionado a desistir da corrida eleitoral. Enquanto ele se enfraquece nesse sentido, seu ex-ministro da Fazenda ganha musculatura. Ô, Tonholi, os analistas aí não têm grandes dificuldades em identificar o calcanhar de Aquiles dos candidatos aí. Na tua opinião, qual é o do Henrique Meirelles aí, já que ele conta com esse ativo aí muito evidente, muito na cabeça do eleitorado, que é a questão da economia, né? Ele mesmo se vangloria de todo o governo que ele entra, né, para fazer parte ali da questão econômica que envolve o mercado. Ele mesmo diz que vai bem, né? Qual seria o calcanhar de Aquiles do Meirelles? Edgar Piccoli, ele se vangloriava até abril, quando ele saiu do ministério para virar candidato. Agora, de abril para cá, a situação do Brasil modificou radicalmente. O calcanhar de Aquiles do Henrique Meirelles é a projeção do crescimento do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz no mundo, por ano, está reduzida. PIB reduzido de abril para cá. Abril quando ele sai do governo. Dólar disparando. A taxa de juros estaciona. Eles brecaram aquela sucessão de 12 quedas da taxa Selic, tá? 4,6 milhões de pessoas desistindo de procurar emprego, como eu acabei de dizer. E por fim, foi por água abaixo a prometida privatização da Eletrobras. Tudo que o Meirelles... É aquela coisa de sempre. Quando os caras estão fora do governo, eles encontram soluções mágicas. Por exemplo, o Henrique Meirelles falou em Minas Gerais ontem que ele tem a solução para os combustíveis. Que se ele for eleito presidente, ele vai diminuir a taxação dos combustíveis, o que é algo impossível. Uma vez que nos últimos 17 dias, a Petrobras aumentou 12 vezes a taxa dos combustíveis. Então, o calcanhar de Aquiles do Henrique Meirelles se chama Brasil. Ô, Caio, vamos lá. Eu quero abordar com você agora, nesse início de Morning Show, ainda nessa terça-feira, a alta no preço dos combustíveis. O Tonholi trouxe aí, resvalou nesse quesito aí, na fala dele, envolvendo aí o possível candidato Henrique Meirelles à presidência, né? Sim. A escalada no valor do diesel motivou protestos de caminhoneiros em vários estados brasileiros na manhã da segunda-feira, na manhã de ontem. A reunião entre o governo e Petrobras para tratar dessa questão já começou? Como é que está sendo tratado esse assunto? O que você tem acompanhado e pode nos dizer a esse respeito? Você sabe que você mencionou agora o protesto dos caminhoneiros, e no dia 1º de julho de 2013, eu estreava, era o meu primeiro dia como repórter de televisão no interior de São Paulo, e a primeira reportagem, a primeira matéria que eu fiz na vida para a TV era justamente um protesto de caminhoneiro pelo mesmo motivo. E foi um protesto grande em 2013, a gente se lembra, durou vários dias. De lá para cá já houve outros vários protestos, e infelizmente a verdade é uma só. Não acontece nada, não muda nada na questão dos preços. Infelizmente, o povo, ele, claro, precisa se manifestar, não tem muitas ferramentas. A ferramenta principal é o protesto, é a manifestação, mas infelizmente essa pressão acaba não surtindo efeito quando não há adesão grande, como as manifestações de 2013 em junho da população, do Vem Pra Rua, enfim.
Mas vamos lá, o que acontece agora com... Nos preços, só para deixar claro, nos preços você se refere numa eventual baixa, né? Numa aceitação do combustível. Claro. Exato. Porque os preços, como uma reação em cadeia, todos os preços vão subir. Sim. Eu digo... Porque estão atrelados, né? Eu digo o objetivo são da manifestação. São indexados pelo preço do combustível. Se também começa a parar de chegar nos postos, tem uma alta. Eu digo assim, o objetivo de baixar os preços. Sim. Os preços têm subido muito, como o Tonholi falou nos últimos dias. Eu vou precisar mais, em 17 dias. A alta de ontem, dessa segunda-feira, foi a 11ª em 17 dias. Por quê? Quando o Pedro Parente assumiu a Petrobras em 2016, o presidente Michel Temer também tinha pouco tempo à frente do executivo, a política de administração na Petrobras, para conter todo aquele rombo que o PT tinha deixado na Petrobras, mudou. A política administrativa se mudou, parou. Inclusive o Pedro Parente falava, não há mais intervenção política agora na Petrobras. Daqui para frente é uma empresa que vai dialogar muito com o mercado e tal. E seguiu muito a política adotada no mercado internacional, que são as altas diárias, os reajustes de preços diários, seguindo muito o que o mercado internacional faz. Só que de uns tempos para cá, de pouco tempo para cá, o preço do petróleo subiu, o mercado internacional também tem sofrido oscilações e isso está influenciando diretamente no preço da gasolina, que a gente viu que agora o posto que era mais barato, pelo menos aqui em São Paulo, que já tem uma das gasolinas mais baratas e dos dieséis mais baratos de todo o país, já passou da barreira dos R$4 aqui em São Paulo. Enfim, isso tudo tem pegado as pessoas de jeito e os caminhoneiros ontem começaram uma série de protestos. Em mais de 17 estados tem as paralisações, como a gente vê aqui na imagem, estradas bloqueadas e daí por diante. O presidente Michel Temer, com tudo isso, começou a ficar bastante preocupado e ontem à noite mesmo já convocou uma reunião com alguns dos ministros. Na saída dessa reunião, Carlos Marum até parou porque quis para falar com os jornalistas, falou que ainda hoje deve haver outra reunião, agora de manhã. Ainda não se tem notícia de que essa reunião começou, mas vai ter presidente Michel Temer, o ministro Eduardo Guardia, também vai ter o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, vão se reunir para justamente fazer uma troca de figurinha para saber o que vamos fazer com esse preço dos combustíveis que não para de subir. A estratégia do governo vamos ter que voltar para a política antiga, como, por exemplo, o PT adotava, tirava a CID, mexia nos impostos, subsidiava para cada litro R$1, enfim, ou vai manter isso agora, essa política de mercado internacional, com reajustes diários. A classe política não tem gostado nada, porque estamos num ano eleitoral, 2018, e o preço do combustível oscilando tanto tem influência direta na candidatura de toda a classe política, sobretudo dos candidatos ao Palácio do Planalto, Edgar. Então isso vai ser discutido agora de manhã. Olha ali, vamos registrar a morte do jornalista Alberto Diniz. Vini tem os detalhes pra gente. Soltou agora, né, a nota, né, Edgar, do Hospital Albert Einstein aí, informando o falecimento do Alberto Diniz. Faleceu aos 86 anos. A nota diz que, com profunda tristeza, que na verdade a nota foi soltada pelo Observatório da Imprensa, né, que ele fundou na década de 90, que era ali um periódico, né, de crítica aí à imprensa. E diz o seguinte: é com profunda tristeza que a equipe do Observatório da Imprensa comunica o falecimento do seu fundador, Alberto Diniz, na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Estamos preparando uma edição especial sobre o legado do mestre Diniz a ser publicada em breve. Ele começou a carreira na década de 50, passou por várias revistas, jornais, né? Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, e tem essa história importante aí como fundador do Observatório da Imprensa. Portanto, falecimento do Alberto Diniz, jornalista, aos 86 anos. Edgar. Aí, junto do nosso registro, seria legal você dizer pra gente quem foi Alberto Diniz. Bom, eu era muito amigo do Alberto Diniz, eu devo muito ao Alberto Diniz. Ele me deu primeiro lugar no curso Abril, que acabou me colocando na Veja nos anos 80. O Alberto Diniz era uma pessoa de uma cultura formidável, amabilíssima, e ao mesmo tempo, quando ele pegava a caneta, ele não perdoava ninguém. Ele tem 3 livros que acho que todo mundo que gosta de mídia deve ler. O Papel do Jornal, em que ele prevê, já nos anos 70, a crise dos jornais a partir do aumento
do preço do dólar para comprar papel de jornal, porque na calandra da rotativa, papel brasileiro não roda, quebra, tem que ser papel importado. Ele tem um livro, ele ganhou uma bolsa para ir para Portugal uma época, e ele conseguiu descobrir os antecessores do Silvio Santos numa torre de Lisboa, e ele escreveu um livro chamado Baú de Abravanel, sobre a história genealógica da família Abravanel, obviamente. Mas a melhor obra do Alberto Dines, que é uma obra de gênio, eu acho que foi a melhor biografia que eu li na minha vida. Vocês sabem que o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, era muito amigo de um escritor austríaco chamado Stefan Zweig. E o Zweig veio para o Brasil no governo Vargas, fugindo do nazismo, foi morar em Petrópolis, acabou se suicidando lá, apesar de na época ser o maior escritor do mundo. Uma ironia que ele se suicidou tomando uma água chamada Aquavita. E o Alberto Dines escreveu um belíssimo livro da vida do Zweig, chamado Morte no Paraíso. Mas o legado mais importante do Dines é que, muito antes dele criar o Observatório da Imprensa, ele criou uma coluna na Folha de São Paulo, aos domingos, chamado Jornal dos Jornais, em que ele acabava com a mídia. Ele foi o primeiro ombudsman do mundo. Ele tinha colunas de domingo que ele fazia assim, ó. Essa semana a Folha de São Paulo deu uma de folhinha. Ele não perdoava ninguém. Amabilíssimo, mas quando pegava a caneta, era uma metralhadora giratória, e foi um dos melhores, talvez o melhor amigo do jornalista Paulo Francis, morto em 97. É uma perda inominável, não só para a imprensa, mas para a cultura brasileira, porque era um gênio. Falado. Uma editoria internacional agora. O casal Barack Obama e Michelle Obama assinaram um acordo com a Netflix. Vejam vocês. O que eles vão produzir, Marcela? Olha só, o projeto, Edgar, é que tenha vídeos, filmes, documentários, realities, enfim, não tá muito bem definido, mas é uma parceria que promete ser bem duradoura. São vários anos de parceria e... É o novo Kardashian, é isso? Olha, Na verdade, não. Todo mundo amava acompanhar, né, os passos do casal, né? Não, e agora vai poder acompanhar de uma outra forma, né? A ideia é que se tenha essa questão de fazer um reality ou também produções como filmes e documentários, enfim, não ficou muito bem definido, mas é uma parceria longa de vários anos. O acordo inclui várias opções e a ideia não é usar o Obama para atacar as mídias tradicionais, conservadoras, ou para atacar o Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, mas sim, a ideia, de acordo com o próprio Obama, é falar sobre coisas que ele vivenciou e presenciou nos 8 anos de mandato como presidente dos Estados Unidos. Então, a gente vê aí que provavelmente vai ter alguma coisa de políticas públicas, de questões sociais, vai mais por essa linha, mas ainda tem muita coisa para esperar, né? E não é a primeira vez que o Obama dá as caras pela Netflix, né? Ele já, no começo do ano, ele apareceu no programa do David Letterman, que é um programa muito bom, vale a pena assistir também. O nome do programa é O Próximo Convidado Dispensa Apresentação. Ele foi o primeiro convidado do David Letterman, foi uma grande entrevista, vale a pena assistir. E eu acho que a partir daí ele tomou gosto pela coisa e decidiu, portanto, assinar com a Netflix, né? Ele e a Michelle Obama, eles são agora, o casal criou o Higher Ground Productions, que é uma produtora que vai se certificar de fazer todo esse conteúdo pra Netflix e divulgar tudo por aí, né? E os detalhes financeiros, ou seja, quanto que vai custar cada produção ou quanto de dinheiro vai rolar nessa parceria, não foram divulgados pela Netflix, mas se estima que seja coisa de dezenas de bilhões de milhões de reais, porque outros grandes artistas já fizeram parcerias com a Netflix e tiveram toda essa grana aí desembolsada para fazer essas parcerias. É o que se espera, principalmente do Barack Obama, Sim. que é um cara muito carismático, o mundo inteiro tem gosta do Obama, né? Ele saiu da presidência com 59% de aprovação, mesmo com grandes problemas que ele enfrentou no final do mandato. Ele saiu com uma grande aprovação nos Estados Unidos e agora com a Netflix vai poder expandir todo esse legado dele, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Todo mundo vai poder conferir. A gente tá ansioso, né? Porque eu acho que vem coisa boa por aí. Também imagino que sim, né?
pelo carisma que você mencionou dele e da família, né? Da Michelle Obama das também. Filhas também, das filhas, tudo. Mas também por um cara que é um cara de um pensamento muito atual, né? Um cara de um pensamento que vai ao encontro de todos os anseios, não só, obviamente, do país que ele teve à frente, dos Estados Unidos, mas da comunidade, da chamada comunidade global. Eu acho que vem coisa boa por aí. Posso falar uma coisa? Sou só eu que acho que ele é superestimado, o Obama? Você não gosta dele? Eu acho acho que ele um cara legal, Você acha- mas assim, um brother você pra acha sentar e tomar uma cerveja. O que ele fez? Que- Obama quer? O que ele fez? Obama quer? Donald Trump tá fazendo muito mais, pô. Ninguém, todo Não, mundo achando o que ele é Trump o tá cara. destruindo o que o Obama fez, né? Ele tá refazendo, né? Tudo que o Obama Ele tá fez. destruindo? Não, ele tá refazendo tudo que o Obama fez. Como assim? Destruindo o legado de Obama. Não tô entrando no critério se é bom ou ruim. Tô falando que ele tá indo totalmente na contramão do que o Obama fez, entendeu? Por que você não gosta do Obama, Caio? Não, eu acho o Obama legal. mas então acho tá que bom, às então a vezes gente ele é super concorda. legal. Eu acho que ele é super valorizado. Assim, como presidente, não sei se ele fez tanto assim como as pessoas acreditam que ele fez. Não sei, só tô aqui jogando na bancada. E aí, Troioli? É o Lula que fala. Eu gosto dele porque ele fala a campanha dele é For More Beers. Aí, quem quiser aquecer aí um pouquinho essa maratona aí de Obama na Netflix, além dessa entrevista com o David Letterman, tem um documentário também que chama O Ano Final, que mostra ali os bastidores mais da equipe do Obama. O destaque é mais para a equipe dele do que para o próprio Obama, falando das viagens, das últimas viagens que ele fez e das últimas determinações ali que ele teve no comando aí dos Estados Unidos. Vocês sabem quem que criou mais vaga de emprego pra negro, né? Nos Estados Unidos? Quem? O Trump. O Trump. É Cadê os verdade, dados? os hispânicos também. Põe no Google aí e vê se eu tô falando besteira. Não, eu quero Não que você foi traga uma os boa dados depois pra gente Mas eu já tô te confirmar, jogando a né? informação, agora corre Tá atrás, bom. você não é Então jornalista. o que mais mandou embora também, né? Não, e o legal Os dessa série hispânicos, também. E os Não, mas o imigrantes. Obama é Ele legal, fez eu mais só- emprego que eu ele só mandou tô todo mundo falando embora, né? Eu só tô falando pra dar uma causada. Então vamos Mas lá. ele é legal, ele é legal. Vamos em frente, vamos lá. Deus te ama assim. Essa frase teria sido dita pelo Papa Francisco a um gay. Isso, não preciso nem dizer, gerou o maior rebu. Para ilustrar a polêmica, vou ler aqui um dos comentários feitos numa postagem que trazia essa notícia no Facebook. Vamos lá, abre aspas. Não acredito que ele tenha dito isso, porque ele sabe que não é isto que as Sagradas Escrituras dizem. As pessoas deturpam muito as palavras do Papa para enquadrá-las dentro de seus interesses humanos. Fecha aspas. Foi você que disse isso, Caio? Não foi eu. Vamos passar limpo essa história, vai. Não fui eu, mas é o seguinte, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu aí nesse primeiro semestre e o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. A presença da Igreja Católica no Chile, ela tem se enfraquecido, a aceitação do público, né? A identificação do público chileno com o catolicismo tem caído muito, principalmente na última década, quando começaram a estourar as denúncias de pedofilia. Um sacerdote de classe alta de Santiago do Chile, Fernando Caradima, foi acusado de vários casos de estupro por menores. Pelo menos 4 meninos de famílias nobres do Chile fizeram essas denúncias. Em 2011, inclusive, Fernando Caradima foi condenado por pedofilia. Em janeiro desse ano, o Papa Francisco foi ao Chile, justamente numa tentativa também de voltar a resgatar a confiança das pessoas, dos chilenos, na Igreja Católica, e a viagem dele não era vista com bons olhos por grande parte da população. Mesmo assim, ele foi lá. Quando chegou no Chile, alguns líderes de várias comunidades, algumas vítimas de abusos do Fernando Caradima, insistiram para se encontrar com o Papa, para falar, olha, é o seguinte, nós queremos te entregar provas de que nós somos abusados. E o Papa Francisco se recusou a receber as pessoas e também, além de recusar, ele virou e falou o seguinte, olha, todo mundo que está falando que foi vítima de abuso, eu quero que prove. Peraí, não é assim, não vai ficar julgando o bispo. Porque essas pessoas ficavam falando o seguinte, além do bispo Fernando Caradima, também acusavam o bispo Juan Barros
De acobertar, né? De acobertar tudo. Olha, ele sabia e não contou pra ninguém. Sim. Juan Barros era um discípulo do Fernando Karadima. O Fernando Karadima era um grandão, um bispo muito influente. Tinha o discípulo dele, Juan Barros, que as pessoas diziam, o Juan Barros sabia de tudo e acobertou e tal. E o Papa Francisco, que ele é todo do povo, ele tem uma linguagem muito popular, ele foi na contramão do que aquilo que as pessoas esperavam, os chilenos esperavam. Ele falou, não, vocês que me tragam provas. Uma semana depois, o Papa não só emitiu uma carta falando, gente, desculpa, isso foi no comecinho de janeiro. Falou, gente, desculpa, eu cometi um grave erro em não ouvir vocês, eu cometi um grave erro em não acreditar na prova de vocês, e se colocou do lado das pessoas. E, inclusive, se reuniu com 2 vítimas chilenas de abusos sexuais do Fernando Karadima. Nessa reunião, foi uma conversa a portas fechadas. Uma das pessoas ouvidas foi o Juan Carlos Cruz, que é um chileno que hoje vive nos Estados Unidos, e ele deu uma entrevista recentemente ao jornal El País, ao espanhol El País, e falou o seguinte, justamente essas frases que você agora mencionou para chamar esse assunto, Edgar. Ele falou, olha, eu estive com o Papa e o Papa, ele não só me pediu desculpas a mim em nome de todas as vítimas, ele se disse muito arrependido por não ter nos escutado e falou o seguinte, que Deus nos fez assim, Deus me fez assim, enquanto ele é homossexual, e então se Deus não o julgava, amava ele do jeito que ele é, quem era o próprio Papa Francisco para julgá-lo? Não há uma comprovação ainda. O Papa Francisco não virou agora em público e falou, não, é verdade, que o Juan falou agora para o El País, é verdade, eu disse isso mesmo. Não aconteceu, não tem ainda essa prova. Porém, isso é uma declaração agora pública do Juan Carlos Cruz, que teria sido vítima do Fernando Karadima, e isso tem uma grande importância para vários polos de toda essa história. Primeiro, para a comunidade LGBT, que segue o catolicismo, se vê sem uma representatividade dentro da igreja, se vê sem apoio. E também agora por conta dos casos de pedofilia dentro da igreja. Inclusive, há uma semana atrás, mais ou menos, todos os bispos do Chile pediram demissão. Sabendo que tinha envolvimento ou não com a história, todos os bispos chilenos da Igreja Católica agora já renunciaram ao cargo. Então é toda uma mudança que está havendo justamente num esforço para resgatar a confiança e a fé dos chilenos no catolicismo. Ô Tonho, olha, dentre essas mudanças aí, é inegável que os tempos vão mudando, os paradigmas vão se transformando e a igreja também se vê em busca de uma mudança para ficar em torno dos fiéis, para angariar os fiéis ou para mantê-los ali, né? Só para pegar uma frase do comentário que eu acabei de ler aqui, entre aspas, um comentário do Facebook, né, frente a essa notícia que o Caio trouxe, a pessoa fala em escrituras sagradas, as sagradas escrituras, né? Não dizem isso, né? Que o Papa, no sentido do que o Papa colocou para essa pessoa. Como é que você vê essa questão da sagrada escritura, tanto alardeada pelos fiéis, digamos, mais ortodoxos ali, não é o grande motivo também dos conflitos entre as religiões, Tonholi? Quem criou o fundamentalismo? Foram os islâmicos? Não, é uma criação norte-americana no final do século XIX. O que quer dizer fundamentalismo? É o que está escrito na Bíblia, deve ser lido ao pé da letra. Essa é a grande discussão que você tem no mundo do cristianismo. Grande discussão, uma discussão armagedônica. Se a Bíblia deve ser lida ao pé da letra, o que é o fundamentalismo, ou se ela deve ser lida como metáfora. De qualquer forma, o Vaticano sempre teve uma movimentação quase que geológica. O movimento das montanhas levava séculos para tomar alguma decisão. Agora, com o crescimento do islamismo, a religião que mais cresce no mundo, temos aproximadamente 2 bilhões com B de bola de islâmicos no mundo, o Vaticano tem que fazer adaptações ao mundo moderno, como foi o Papa Francisco já ter abraçado a ideia de aborto, já ter admitido a teoria da evolução do Charles Darwin, e agora começar a abraçar lentamente o mundo gay, porque não pode se negar a essa realidade. Qual o país mais católico do mundo, o maior catolicismo do mundo é o brasileiro. Quantos homossexuais tem no Brasil? 18 milhões. Se o Vaticano não acordar para essa tolerância, ele vai ficar
para de trás da história, até porque ele tem que fazer uma frente com o islamismo em que sua boa parte, não estou falando que é todo islâmico, boa parte dos maus islâmicos são os caras que praticam homofobia. Falado, Tonho. Olha, daqui a pouquinho a gente retorna com o Morning Show, trazendo aí os destaques da entrevista com o presidenciável Jair Bolsonaro, concedida hoje de manhã ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. O colega Thiago Berrache já está aqui com a gente nos estúdios para comentar os destaques dessa primeira entrevista da série que a Jovem Pan vai realizar com os presidenciáveis. Agora, 10h35, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O Jornal da Manhã, aqui da Rádio Jovem Pan, deu início hoje a uma rodada de entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. Nessa manhã, o entrevistado foi o Jair Bolsonaro, do PSL. A gente está aqui com o colega e apresentador do Jornal da Manhã, o Thiago Berrache, que participou, obviamente, da conversa. Bom dia, o Berrache. Tudo bem, Edgar? Bom dia a você, a toda a bancada do nosso Morning Show. É sempre legal voltar aqui com vocês. Olha, o que você destaca pra gente? Eu vou dizer o seguinte, há exatamente um ano ele esteve nos estúdios do Jornal da Manhã, naquela entrevista, na verdade foi um debate com o professor Vila, que o professor Vila fez uma provocação, ele respondeu e ele veio debater. E ano passado ele estava daquele jeito dele, bélico e tal, mas agora... É o Bolsonaro. Fui debater o Brasil com Vilas. Paz e amor. Fui debater o Brasil com Vilas da outra vez e agora baixei a guarda um pouco. Baixou a guarda, né? Nem veio segui sua sugestão, né? Thiago. Então, isso chama muito atenção, porque ele deve estar fazendo uma preparação muito grande com media training, com assessores, para não ser tão agressivo como normalmente ele é. Então ele fugiu, ele não respondeu muitas coisas, ele não foi tão explícito quando é questionado sobre violência. E eu separei 2 vídeos aqui para os nossos ouvintes internautas. Primeiro, ele tem uma rejeição muito grande, que é uma rejeição de 50%. E num segundo turno, ele pode ser aquele candidato rejeitado e as pessoas optam pelo outro e não por ele. E as pesquisas apontam também, Thiago, um teto muito definido dele, né? Até esse momento. Ele tem um limite. Então ele deu a seguinte resposta. Ele não acredita muito em pesquisa e, obviamente, amenizou os números. Vamos acompanhar. Não acredito muito em pesquisa, não, tá? Minha pesquisa é quando desço em aeroporto, quando encontro o povo na rua, converso com um taxista. E eu não tenho obsessão pelo poder, então estou tranquilo no tocante a isso daí. Mas hoje em dia seria eu, quem está em segundo é a Marina, tá? Que está junto com o Ciro também. Vai depender de quem o PT, no meu entender, resolver dar uma forcinha. Tá? E vai continuar essa polarização. E acredito, entre eu e mais um, Vila, eu acho que o voto está decidido na cabeça da maioria das pessoas de imediato. Você acha que o senhor vai com quem, então, para o segundo turno? Marina ou Ciro, não sei, para mim tanto faz. E na sequência, a gente perguntou sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, se ele é contra ou a favor. Ele criticou a intervenção da forma como foi feita, só que ele não disse que, se eleito, vai manter ou não a intervenção ou vai fazer um outro tipo de intervenção no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Não, falei que faltou planejamento. Você pegar o vídeo, sim. Né, não é você vai resolver em 3 semanas como isso, saiu. Apareceu. Não então o senhor não disse. Você vê um vídeo que não é esse daí. Sim. Se eu tivesse me equivocado, eu me desculparia aqui agora. Perfeito, não me equivoquei. pedindo para o senhor esclarecer. Vila, olha só. O comandante militar do Leste ficou sabendo na quinta-feira de carnaval ali, depois da quarta-feira de cinza, do problema do caso. Ele estava de férias, inclusive. A equipe do Temer, que foi o Temer, foi o Moreira Franco e foi o Raul Jungmann. Decidiram na terça, quarta-feira de carnaval ali, não foram pular carnaval, né? Resolveram simplesmente jogar para a plateia. Não houve qualquer planejamento no tocante a isso. Nenhum, zero planejamento. O senhor é contra ou a favor da intervenção? Mas o senhor votou a favor, né? Eu sou contra a intervenção feita sem planejamento. Mas o senhor votou a favor no Congresso? Votei favorável, sim. Até porque você está botando vidas em risco, não só do outro lado, como do lado de cá também. E ao final, Edgar, o que chamou a atenção foi uma frase dele que eu separei aqui. Ele diz o seguinte: ele tem medo de pensar que pode ser eleito candidato à presidência da República. Eu acompanhando, me chamou a atenção também essa. E aí foi indagado, né? Mas peraí, o senhor quer ser e tem medo? Como é que é, né? E ele
bateu na tecla de que quem não tem receio, né, e da importância do cargo ali, tá mentindo, Chegou né? até a perguntar, e você, Vera, não quer ser candidato? Ele, não, nunca pensei em ser candidato. Mas é o que chama atenção, ele tá muito mais tranquilo e claro que esse já é o processo para enfrentar uma eleição. Ele não pode ser tão bélico quanto vinha sendo, porque ele precisa ter mais votos, precisa tentar angariar mais votos. E é interessante, ele não fala de nenhum adversário, ele só fala do Ciro Gomes. É quem mais ele está batendo. Ele não quis falar muito sobre o Lula, Geraldo Alckmin, absolutamente nada. Ele citou uma hora a Marina Silva, ele chegou até a dizer, quem está na frente ou praticamente junto comigo, a Marina Silva, então pode ser que nós dois estejamos no segundo turno, mas ele só critica o Ciro Gomes. E ele tem uma estratégia muito clara, né, Thiago, que é cercar das pessoas que vão estar ali nos ministérios de que ele não domina muito, né? Então, na economia ele fala muito ali do Paulo Guedes, então ele tem essa estratégia de jogar a bola para os caras que vão estar ali junto com ele, né? Ele não sabe tudo, né? Que ele passa a bola para quem o cerca. E ele falou sobre extinção de ministérios, falou sobre reformas, a reforma da Previdência, só que ele nunca dá muitos detalhes, ele responde de um jeito mais geral e superficial. Agora, vocês lembram da carta ao povo brasileiro, né? Da amansada do presidente Lula, né? Aquele Lula, paz e amor e tal. Isso tá na cara que é uma estratégia para ele extrapolar, tentar pelo menos extrapolar esse teto que limita ali, né? A participação dele e leva a crer que num segundo turno ele não levaria, né? Tendo esse teto aí sacramentado. Então é uma tentativa dele perfurar essa barreira aí, né? Agora, o fato é o seguinte, essa eleição vai ser uma das eleições talvez mais concorridas e pela primeira vez, ao que tudo indica, não teremos a polarização PT-PSDB no segundo turno, porque o candidato do PT ninguém sabe quem é, apesar do PT ficar dizendo que o Lula será lançado, porque é interessante, a lei da ficha limpa não impede que a candidatura seja protocolada, mesmo ele estando preso. Só que, claro, se ele eventualmente ganhar a eleição, aí ele pode ser impedido ou até antes a candidatura pode ser barrada, mas chegar lá no TSE, olha, quero protocolar a candidatura do ex-presidente Lula. Isso daí não é impossível. Né? Obrigado, Berrais. Lembrando que Bolsonaro na Jovem Pan ficou em primeiro lugar no Twitter o tempo todo, um sucesso a entrevista. E amanhã dando sequência, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Então. Claro, os próximos candidatos estarão aqui nos próximos dias, eles têm muito problema de agenda, alguns não estão em São Paulo, mas ao longo dessa semana e na semana que vem vamos receber Lula parece estar com problema, não vai poder vir. Não vai poder vir. Todos serão sabatinados. E recado aí para os ouvintes, né? Pro ouvinte da Jovem Pan, vai ter bolos. Meu Deus. Obrigado, Berrais. Achei que ele ia ter coragem de soltar isso também. Ele teve. Eu confiei nele. Bola pra frente. Vamos lá. Falando em bolos às vezes engorda. Tem isso também. E a gente vai falar aqui, chegou a hora da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que vai interessar todo mundo. Olha aqui, faz dieta, não consegue emagrecer o quanto deseja, tenta, mas fica sempre naquela, ou então emagrece e engorda de novo, né, naquele chamado efeito sanfona. Como eu destaquei aqui na abertura do Morning Show, novos estudos revelam o funcionamento de um mecanismo que não deixa a pessoa emagrecer ou permanecer magra. Esse mecanismo é um padrão de conduta, composto por gatilho, comportamento e recompensa. Estamos aqui na companhia do doutor em nutrição pela USP, Antônio Lancha Júnior. Tudo bem, Lancha? Vamos lá. Edgar, um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu vi a Marcela falando que ela ouviu meu nome e já deu fome, então eu trouxe uma bolachinha pra você, Marcela. Muito obrigada aí, Não tem ninguém com fome nessa conversa. Peraí, mas isso já é uma recompensa. É diet, doutor? Não, diet. Isso não tava no roteiro. Deu ruim na dieta, hein? Lancha, é muito bom ter você de volta aqui, Obrigado, esclarecendo temas importantes, né, pra gente aqui da bancada e, consequentemente, pra nossa audiência também. Vamos lá, como é que funciona esse mecanismo que não permite, muitas vezes, que a gente emagreça? Legal, você sabe que, até contando uma história rapidinho sobre isso, outro dia eu estava indo para Ipatinga, então eu estava num voo de Belo Horizonte para Ipatinga, montando uma aula que ia dar, daí sentou do lado uma menina, e ela falou assim, começou a olhar minha palestra, tá, mas do que você faz, né? Eu falei, eu dou aula na USP, né? Do que você dá? Eu dou aula de nutrição. Ela, eu preciso perder uns 7 quilos aqui. O que eu faço, né? Daí eu fechei o computador, olhei para ela, falei assim, o negócio é o seguinte, o dia que você descobrir
a motivação dentro de você, que é mais forte do que a vontade de consumir alimentos, você vai emagrecer. Então, o ponto central dessa história é essa, quer dizer, qual é a motivação? Quando as pessoas falam, eu quero ficar magro pro verão, tal, isso é muito fraco, porque o chocolate é muito mais poderoso do que isso, né? E ele entrega o resultado na hora. O verão tá daqui 3 meses ainda. Então, é importante que a pessoa saiba por que dentro dela ela quer efetivamente emagrecer. Qual é essa motivação que a gente chama de motivação intrínseca e não motivação extrínseca. E essas dietas às quais eu me referi, inclusive dessas dietas milagrosas, tal, no começo do programa, falando aqui com o ouvinte da Jovem Pan, muitas dessas dietas ignoram, né, esse mecanismo que você está se referindo, delas, né? A maioria delas, Edgar, porque assim, se a gente imaginar, alimento é o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo. A gente nasce e começa a mamar. Quer dizer, primeiro prazer ali. Primeiro prazer, né? E todo relacionado com afeto, o carinho da mãe e tudo mais. Então é um desafio muito grande a pessoa chegar e falar assim, olha, corta leite. Fala, corta leite? Você está cortando quase a minha mãe de mim. Sim, não é verdade? Sim. Então tem um significado muito grande. Então é importante que as pessoas tenham claro que não é um alimento responsável, um nutriente o responsável, mas sim uma conduta, um padrão de conduta, o responsável por engordar e o mesmo responsável por emagrecer. Esse negócio de emagrecer e engordar é engraçado, né? Esses dias uma amiga perguntou, você acha que essa roupa me faz parecer gorda? Não, sua barriga te faz parecer gorda. Nossa, que insensível, gente. Nossa, tinha que ser o Caio, né? Você namoraria com um cara desse? Jamais! Mas ela continua conversando com você, cara. Não é essa sorte, Marcelo. Não é possível. Deixa eu te perguntar, doutor. Ele que todo com esse, ostentando esse corpinho de bailarino, esse corpinho espanhol, esse corpinho. Me controla, né? Tem um pouco de discernimento. Mas você perdeu a amiga depois dessa, né? Não, é brincadeira, era só uma piada. Não seria insensível esse ponto. Mas, doutor, deixa eu te perguntar. Sim. Não, seria assim. Seria assim. Doutor, deixa eu te perguntar. E a onda de vegano, esse lance de, pra emagrecer, não vou mais comer carne, não sei o quê. E eu acho uma tremenda de uma chatice. É mais pra quem tá ouvindo escutar de um especialista. Qual que é essa onda de veganismo? Deixar de comer a proteína da carne é realmente legal? Faz bem? É legal? Saudável? A opção do veganismo, ela tá muito relacionada com questões filosóficas. Então, é uma coisa quase que indiscutível, né? Então, assim, ele opta por ser vegano por uma questão filosófica. Não quero consumir os animais e por aí vai. Ok. Uma das consequências que você tem no veganismo é a deficiência de vitamina B12. Porque a gente só tem B12 na carne. E aí o que vai acontecer? A tendência cronicamente, essa pessoa desenvolver uma pequena depressão, uma pequena tristeza. E aí ela tem que suplementar com B12. Mas dá para o indivíduo ser vegano e conseguir ingerir tudo que ele precisa. Agora não precisa ser chato. Né? Então ele pode ser vegano sem ser chato. Eu sou legal pra caramba porque eu não como animais, você não vale menos que eu porque come bicho. Esse julgamento que é feito a partir do outro, né? O outro é mal porque ele come carne, eu sou bom porque eu não como carne, isso já não é legal. Mas dá para ele ser vegano, conseguir todos os nutrientes, o ponto é a vitamina B12 que vai dar uma pequena anemia nele ali por falta dessa vitamina. Né? Ô, doutor, eu fiz uma dieta, tá fazendo 1 ano, que era só de comer carne. E substituir o que me faltava com algumas coisas tipo potássio querelade, umas coisas que eu não lembro. Legal. Bom, eu enjoei de só comer carne e, obviamente, passados alguns meses, agora eu dou lugar para uma velhinha no ônibus, sentam 4 e as crianças já estão brincando na minha sombra. Como é que eu faço para fugir? Boa. Como eu faço para fugir desse efeito sanfona? Então, uma das coisas foi discutida aqui na abertura do Morning Show, foi a história do aumento do preço do diesel e tudo mais, né? Até você contou a história, né? Vai a pé, né? Vai a pé, né? Então, o caminho é esse, quer dizer, a nossa vida hoje, ela é muito econômica, ela é muito barata energeticamente falando. E a gente acaba não usando o próprio pé, a gente acaba não locomovendo, as pessoas podem subir 1 ou 2 andares, espera elevador, escada rolante. Então, o primeiro ponto é tornar a nossa vida mais ativa. Não quer dizer que ele precisa correr todo dia, mas uma vida mais ativa. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o nosso gasto calórico caiu 600 quilocalorias por dia. Então, se você não faz atividade, só fica lá nas coisas fáceis da vida, por exemplo, o celular hoje, você faz a tua vida ali. Você não precisa ir no banco, você não precisa chamar um táxi, você aperta o botão, chega o táxi, você aperta o botão, chega o banco, tudo chega, você aperta o botão, chega a pizza. Então tá tudo na tua mão. E a gente se vicia rapidinho nesses dispositivos, né? Controle remoto, né? Você vê que a nossa situação é tão alarmante, tão grave, que um termo como pedestrianismo, por exemplo, que é uma coisa andar a gente... Que é uma delícia, a gente nasceu para
andar, né? Viram uma coisa, olha, o pedestre, como se fosse um ser estranho, né? Exatamente. Porque caminha. Porque caminha, né? Nossa, ele até anda, né? E isso faz parte dessa coisa de mudança de estilo de vida que o senhor comentou, né? Exatamente. Que é a ideia. Para emagrecer, o senhor defende que a gente mude o estilo de vida. É isso mesmo. Mas assim, se você me chamar mais uma vez de senhor, eu vou trazer 5 pacotes de bolacha. De você, não, para com isso, não posso engordar. Mas falando Cheio de sério, gordura atrás. a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Mas acho muito difícil, por exemplo, quando você vai socializar com alguém, sempre vai ser com uma cervejinha, com um petisco, com uma pizza. Você não vai chamar alguém pra tomar um chá de clorofila, entendeu? Legal, ainda não vai bem, rolar né? isso, Que ia ser um entendeu? saco, né? E aí, Mas como é assim- que você faz pra mudar? Porque às vezes você não Isso. quer mudar o seu ambiente, o seu estilo de vida, mas você quer emagrecer. Como é que dá pra conciliar isso? Legal. Por isso que eu falo que é a história do mindset, ou seja, você tem que mudar a forma com que você vive. A questão do alimento envolvido nas celebrações, Marcela, a gente comemora as coisas. Então a comida ela entra no começo da frase, né? Da palavra tem a comemorar, né? Então existe o alimento já no início da celebração. E isso é histórico, né? Se a gente olhar na história da humanidade, vem desde sempre. Agora o que a gente pode fazer é fazer escolhas. Não quer dizer que em um determinado momento você não possa abrir mão de alguma coisa naquela celebração em troca de outra. E não precisa ser uma celebração com chá de clorofila, pelo amor de Deus. Né? Agora, é eleger o momento que vale a pena. Até uma história rapidinha para contar, que é assim, eu fui outro dia dar uma palestra na Bahia, fui e voltei no mesmo dia. Daí eu cheguei a jantar com os amigos, daí fui no restaurante direto com a minha esposa, tal, quando deu umas 6h30, 7 horas, eu estava morrendo de fome, um indivíduo do lado pediu uma batata frita, maravilhosa, linda, douradinha. Crocante, fazia... Né? Linda. Daí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu tô cansado, viajei, trabalhei o dia inteiro, eu mereço. Eu mereço. É o eu né? mereço, É o né? eu mereço. Daí eu falei, peraí, mas essa não é a batata frita que eu mais gosto. A que eu mais gosto é do lugar XPTO. Então, eu vou no XPTO e aqui eu vou comer uma outra coisa que não é exatamente isso. Ué, você resistiu, então. Exatamente. Porque Queria ser assim, viu? essa permissividade a gente tem quando a gente está muito cansado. Daí você se dá o prêmio. Então, é eleger o momento que vale a pena. Então, eleja quando você quer comer a batata frita e não quando a batata frita quer que você a coma. É essa a diferença. E a lei da compensação funciona? Muito, né? Eu sempre acho que mereço. Esse é o ponto, Caio. Como é que é, O Caio? problema é que a gente merece muito. Eu faço por merecer todo Eu acho que eu mereço todo dia, eu trabalho tanto. Sempre acho que Doutor eu mereço Lancha, comemorar. a lei da compensação, isso funciona? Por exemplo, o cara cai na esbórnia numa comemoração qualquer, aí o dia seguinte inteiro fica em jejum. Isso não é legal, porque daí você cria uma relação de culpa com o alimento, ou seja, eu consumir, eu tenho que me punir, isso acaba sendo uma punição e uma premiação. E esses dois mecanismos não são legais. Comeu demais, o que você faz? Volta para o teu padrão, volta para a tua rotina. Por isso que eu falo que é um mindset. Eu considero essas exceções como uma travessia. Imagina que a gente vai nadar do Rio de Janeiro até Angola. Pô, não dá para nadar direto, né? Mas dá para você parar de ir em ilhas a cada 1000 metros. Sim. Então escolhe a ilha. Quantas ilhas tem? Quantas ilhas você quiser. Você quer ir para Angola? Não sou eu, pô. Né? E quanto tempo posso ficar na ilha? Não sei. Você quer chegar em Angola? Não sou eu. Então é exatamente isso. Definir quantas ilhas, aonde, com quem, celebrações que valem a pena e depois você volta para o seu padrão. Não precisa compensar. Eu costumo dizer que as compensações descompensam, né? Efetivamente. Doutor, há uns Olha, Caio. 7, 8 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma dieta chamada dieta da USP. Não sei porque Que não tem nada a ver com a USP. não tem nada a ver com a Universidade de USP. São E Paulo. aí Da eu sopa de cebola? Não tem nada. Já Não, fiz eu também. busquei aqui o cardápio que eu tinha me esquecido já. E, são 14 dias, né? E a promessa da dieta é que você perca 1 quilo por dia. Não é o sopão lá de vegetais? Não tem nada de sopão. Não, eu lembro da sopa de diminui cebola, que não consigo carboidrato. ver mais. Então, o primeiro dia, por exemplo, você come no café da manhã um café preto sem açúcar, no almoço 2 ovos cozidos, e na janta uma salada de alface com pepino e salsão à vontade. Na janta, que palavra horrorosa. Que no banquete, jantar, que banquete. Café da na tarde, janta. né? Aí às vezes tem um bife, às vezes tem um presunto à vontade. Quais são os riscos dessa dieta? Então, Poderia tem ter vários. morrido. Primeiro que assim, né? Dieta. Ela... ter morrido. Primeiro que dieta pressupõe início, meio e fim. Ou seja, quando você acabar, você vai voltar para onde? Para onde você estava no início, né? Você comendo o que você comia antes, então você não mudou o padrão. Esse é o primeiro ponto, ela não muda a causa. A causa é uma alimentação e uma falta de atividade física que você não corrigiu. Você impôs um intervalo de tempo ali e depois você vai voltar para a tua rotina. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que hoje, inclusive o nosso laboratório mostrou isso, que quando você faz uma ingestão de proteína exagerada, você começa a mudar bactérias no seu intestino e isso aumenta a chance de se ter câncer de cólon. Então, essas doenças intestinais, elas estão muito relacionadas a esse consumo exagerado de um determinado tipo de nutriente. Por exemplo, só proteína, ou só gordura, ou só carboidrato.
a gente precisa de todo mundo junto ali. A gente está conversando aqui no Morning Show com o doutor em nutrição pela USP. Nossa, me deu uma tosse agora. Tá vendo? Que água de gás. Antônio Lancha Júnior. A gente já segue nesse bate-papo, não saia daí agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Quer emagrecer? Nos pergunte como. Ou melhor, pergunta ao nosso convidado de hoje, o doutor em nutrição pela USP, Antônio Lancha Júnior. Marcela, como é que tá a nossa hashtag aí? Deu ruim na dieta? Hein? Obviamente estamos nos Trending Topics Sério? do Twitter. Evidente. Estou te honrando, Paulinha. Ai, aí. Evidente. Bom, estamos nos TTs, muita gente participando. Olha só, o André disse que não deu ruim pra ele não. Já emagreceu quase 18 quilos. Só não falou qual que é o milagre, né? Boa, André, boa, André. Não deu a receita. O cara tá cheirando 3 vezes por semana. Já a Roberta disse assim, simplesmente porque dieta é ruim, quem consegue comer só alface, tomate, bom mesmo é macarrão, feijoada, lasanha, boa, pizza. Roberta. E ela tá certa, vai, doutor. Boa, Roberta. Olha só, o Fabones disse que é terça-feira e eu já estou esperando a segunda pra começar a dieta. KKKKK, cada calma lágrima. Mas tá bombando aqui, tem bastante interação dos nossos ouvintes. E é isso, né, doutor? O pessoal fala muito dessa questão da privação, de não conseguir comer as coisas mais gostosas. Mas é o que o senhor estava falando no bloco anterior, né? A gente tem que tentar... descobrir a motivação que tá dentro de você. É isso aí. E aí, é não abrir mão, né, Marcela? Porque a gente estava falando da história de tomar vinho e tal. Você pode eleger o dia que você vai tomar o seu vinho, tudo bem. Todo dia. No caso do Arcon, ele tem que eleger o dia que ele não vai tomar o vinho. Ele já eu faço diferente. Eu elejo um dia da semana para tomar um vinho bom. Boa. A diferença que tem entre um vinho bom e um vinho ruim é a qualidade. A semelhança são as calorias. Então esse é o ponto importante. Agora é o seguinte, eu sempre fui muito magro. Até meus 20 anos eu pesava uns 30 quilos com a calça jeans molhada. E eu nunca me senti representado na mídia. Sempre fala do gordo. Gordo que toma vergonha na cara, mas também tem que falar dos magros também, que tem dificuldade pra engordar, é ou não é? Acho que é mais difícil engordar do que emagrecer, ou não? Então, o fato tem indivíduos que têm uma necessidade de ganhar massa muscular. E é White muito people difícil problems. mesmo. Como é que é o negócio? Mas pra ganhar massa muscular é um desafio muito grande. Mas é muito grande. É muito grande. Porque além do treino, você tem que fazer um overfeed. E não é um overfeed, todo mundo fala, posso comer o que você quiser. Não. Tem um consumo também controlado. Da mesma forma aqui pra baixo, pra cima, você também tem que ter um consumo controlado. Sabe que controlado. pra eu começar a ganhar peso e caber nas roupas, porque antes parecia que tava com cabide só na rua, eu tinha que comer meio quilo de frango todo dia. Você comer meio quilo de frango no primeiro dia, você come. No segundo, você não aguenta mais. Aí eu queria te perguntar o seguinte, a partir de que idade que o metabolismo da gente começa a dar uma acalmada e tal? Porque eu sinto que... Agora não, quinta-feira eu fiz 31 anos, acho que já baixou um pouco a bola. Mas eu sentia que eu comia, já queimava tudo, sem fazer nada. A gente tem, ao longo do nosso crescimento, quando a gente para de crescer, isso vai variar um pouco de idade para idade, em torno de 20, 21 anos, é quando estabelece a estatura final do indivíduo. Ali, a tua demanda energética, ela silencia. O que não muda, o que muda dos 20 para os 30, é que aos 20, você normalmente é uma pessoa um pouco mais ativa fisicamente. Nos 30, você ganha uma condição socioeconômica que o torna um pouco mais sedentário. Aos 40, piorou um pouquinho mais. Né? Então, você vai piorando na medida que você vai conquistando alguns pontos, e aí você deixa de usar o metrô, passa a usar o carro. Né? Então, são mudanças que acontecem com todos nós. Se o indivíduo muda, eu, por exemplo, vou para a USP de metrô, eu desço aquela escadaria do metrô inteira a pé. É uma delícia aqui, é uma tremenda oportunidade. Eu também acho. É o olhar para essas situações não como, eu tenho que descer. Não, é uma oportunidade de você gastar energia. Olha, eu tenho uma oportunidade aqui de subir a escada, eu tenho uma oportunidade de descer a escada. Então, olhar para isso como uma oportunidade que você tem para gastar energia. Doutor Lancha, vamos conferir aqui as mensagens dos nossos ouvintes? Vamos ouvir. Bom dia, Edgar. Eita. Aqui quem tá falando é Luiz Inácio. Eu tenho que falar rápido aqui, porque... alguém pode chegar e me pegar no telefone e eu tô meio ocupado aqui, não posso falar no telefone, não. Na minha dieta deu tudo bem. Tá tudo bem, tô tomando aqui uma sopinha. Tô ficando mais tranquilo e perdi os quilos, porque tá fazendo uma falta branquinha na minha vida. Mas tá tudo bem. Um abraço a todos aí. Bom dia, Morning Show, Jederson de São Paulo. Ouço vocês diariamente, enquanto trabalho. Minha pergunta aí
é o seguinte, eu queria saber a opinião de um profissional a respeito dessa tal dieta low carb, né? Ou seja, é uma dieta que restringe todo tipo de carboidrato, né? A minha esposa inicialmente tentou fazer por um período, não conseguiu, voltou, tentou de novo. Eu não consigo porque tem que eliminar coisas básicas, por exemplo, arroz, feijão. Eu gostaria de uma opinião aí profissional e que dica ele daria. Um abraço a todos aí, bom dia. Vamos lá. Legal, essa pergunta é bacana porque assim, é o mais comum as pessoas cortarem o carboidrato. E por quê? 70% do nosso corpo é água e quem faz parte dessa retenção de água no nosso corpo é o carboidrato. Ele fica, para cada 1 grama de carboidrato no nosso corpo, nós temos 3 gramas de água. Quando você retira o carboidrato da alimentação, você perde uma grande quantidade de água, daí você perde peso. Só que água não se mistura com gordura. Então quando você perde essa água, você perdeu o tecido magro, não o tecido gordo. Sim. Só que na balança você está mais leve. Você está mais leve e mais gordo. Na prática, uma falsa sensação, é isso? Uma falsa sensação de magreza. Tanto que é comum as pessoas fazerem essa dieta e falar assim, eu senti que eu fiquei flácido. Eu emagreci, mas eu fiquei flácido. Por que ficou flácido? Porque perdeu massa muscular. O tônus, quem dá do músculo, é exatamente o carboidrato. Então essa é uma característica muito comum dessas dietas. Mas e se essa dieta for acompanhada por exercício físico? Então, boa pergunta isso, porque acontece o seguinte, Arcon, com o exercício físico, parte do tecido muscular é preservado, mas o conteúdo dele de glicogênio não. Então, para preservar esse conteúdo de glicogênio, você precisa repor em carboidrato. A gente consegue também fazer isso degradando proteína e colocando no tecido muscular. Só que para degradar essa proteína, você perde de novo massa muscular. Acaba virando meio que corrida atrás do rabo. Doutor, se a questão está toda voltada aí, primordialmente para uma situação psicológica de quem está se propondo a dieta, é imprescindível ter alguém, então, algum profissional treinado para isso, acompanhando, né? Algum terapeuta junto ali. Mas nem todo mundo pode bancar isso, né? Pode pagar um terapeuta. Como fazer nessa situação? Então, o que a gente tem, por exemplo, lá na USP a gente tem um programa de orientação nutricional e atividade física que completa 22 anos agora. E ao longo desses 22 anos é que nós fomos descobrindo esses perfis que a gente fala, né? Então, por exemplo, tem um tipo de pessoa, um padrão, que é o indivíduo que é um engenheiro, por exemplo. O cara é super cartesiano, você passa para ele, come X e tal, não sei o que lá, o cara segue direitinho. Vai seguir. Agora, você tem uma parte da população que não é assim. Então, por exemplo, você pega um arquiteto, um advogado, são pessoas que normalmente vivem fora do momento presente, eles estão sempre pensando no futuro e com isso muito ansiosos. E a ansiedade estimula o consumo de alimentos. Então, um caminho que a gente tem, nas universidades públicas, nós temos também um acompanhamento para fazer essa ajuda. Tá certo. Olha, doutor Antônio Lancha Júnior, muito obrigado aqui pelo papo aqui nessa manhã. Tenho certeza que muitos ouvintes gostaram e nos acompanharam com atenção. Obrigado, viu? Na próxima eu já vou ter emagrecido, doutor. Eu trago outra bolachinha pra você. Tá bom. Eu almoço. Antônio Lancha. Quem tá aí no nosso cast aí que precisa emagrecer? Depois dessa, vambora. Essa piada, eu ouvi essa piada. Ele tá aprendendo a escola Arcon de piadas. Brincadeira ou não? Aí, muito bem, Caio. Faustão emagreceu. Vou chamar ele aqui no saco de risada. Mas o Faustão fez a cirurgia. A bariátrica. Fez a... Brincadeira, mas não adiantou muita coisa não. 11h16, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Nosso assunto agora na reta final do Morning Show dessa terça-feira é televisão. O bicho pegou, hein, Vini, na edição de ontem do... Confusão, Edson. Confusão. Como é que é o do Ratinho? Do Ratinho. Que ratinho? Não era pra ninguém ouvir, era só nós aqui. Tá, vai lá. Segue o programa. Olha, é o seguinte, deu confusão na edição de ontem do reality show Power Couple da TV Record, que o Gugu apresenta. Verdade. Teve até expulsão, Gugu. Expulsou o Diego e a Franciele. É o seguinte, Edgar, você sabe que isso aí aconteceu na sexta-feira passada, só que o Power Couple é só de segunda a sexta. E não tem o pay-per-view. Então tava todo mundo ali que tá acompanhando o reality na expectativa de saber o que de fato tinha acontecido. Umas 4 ou 5 pessoas. É isso que eu ia falar, uma ansiedade em descobrir o que acontece. O Brasil parou, ninguém fazia mais nada até descobrir o que aconteceu. O Toioli tava assim, apreensivo. Olha o interesse dele. É a melhor. Ele já tá olhando ali, ó, e falando assim, meu Deus, quem são esses, né? Então eu vou explicar
explicar. O Diego e a Franciele... aliás, todos esses casais são ex-BBBs, né? O Diego e a Franciele, os dois são ex-BBBs. E Monique e Anderson, ela é ex-BBB, ele é só realmente o marido de uma ex-BBB. E aí o que aconteceu, Edgar? Lá, reality de casal, né? Tem as premiações, as disputas, as provas. E toda semana, se os homens se dão melhor numa determinada prova, ou as mulheres se dão melhor, eles ganham ali uma premiação. Ou um vale night, né? Sim. Uma recompensa por essa atuação. Os homens ganharam lá de ir numa festa temática, uma festa medieval, então eles saíram ali da casa e foram se divertir. Nesse trajeto, que foi um trajeto com a van, não tem nem a filmagem... Quer que eu pare, Arcon? Aí já tem mais quantos tempo de programa? 7 minutos. Ficou brabo. Aí, nesse trajeto com a van, não é filmado. Né? Não tem câmeras e não tem nem os microfones. Então não deu pra ver essa briga dos dois. Né? Do Diego com o Anderson. O Diego tentou agredir o Anderson, por isso que ele saiu. Vamos ouvir primeiro o primeiro áudio que nós temos aí separado, que é do momento que a Record conseguiu ali, que eles estavam chegando na casa, então a Record conseguiu pegar essa ameaça de agressão do Diego, que pra quem tá vendo a gente pelo YouTube, tá na esquerda da tela. O Diego que tá Deixa ele aqui solto comigo aqui fora. Tinha que ser BBB, né? Deixa ele solto comigo, ele vai aprender o que é ser homem. Aqui não tá gravando. Tinha que estar assim, assim, a câmera chegou, a câmera chegou. Para. Vocês vão ter que desver seu doce, velho. Olha, mano. Mano, mas não pode deixar os caras se pegar, velho. Marcelo. Se pegar não pode ter agressão, mano. Vou acabar com ele na final. Deixa o cara, que não aconteceu nada. Deixa o cara. Aí chegou a turma do Deixa Disso, né? O Gugu viu isso, não? O Gugu viu? A Santos pegou os relatos, os depoimentos, né? E aí o que acontece, Edgar? Como não tinha realmente o vídeo, a Record se baseou nos depoimentos da galera ali e também da produção, para poder tomar a decisão final, que foi de expulsar apenas o Diego, porque segundo a Record ele infringiu uma regra ali, que foi da tentativa de agressão, e pelo próprio relato do Diego que a gente vai ouvir agora, na versão dele, o que aconteceu dentro dessa van. No momento que eu falei, cara, eu tô tentando te defender, irmão, tô tentando te apazinar pra você parar de xingar o motorista de baitola, de viado, de mandar o pessoal tomar que as pessoas querem ver o filme, então já ganhou, sabe? Então assim, ele foi e falou, que não sei o que, seu maluco, você tem que estar internado, então uma porrada, que não sei o que, irmão. Aí teve um momento que eu me excedi realmente e fui pra cima dele, sabe? Mas ao mesmo tempo, em vez dele me chamar pra briga, ele fez assim, bate aqui, bate aqui. Como não tava filmando, eu falei, cara, eu vou arrancar os dentes dele aqui agora pra ele aprender que ele não pode ser assim. Não tava gravando. Se ele tava dizendo pra mim tudo aquilo e pra todo mundo, sendo que ele sabia que não tava gravando, eu falei, mano, se ele quer pagar pra ver que não tá gravando, então ele vai ter o que ele tem. Porque ninguém fala isso nem pra uma mulher, nem pra ninguém, meu irmão, pra homem, pra ninguém. O cara é violento, você tá gravando ou não tá gravando. Exatamente. Então, o depoimento dele deixou bem claro que realmente ele tentou aí essa agressão, e segundo as pessoas da van, porque realmente o outro cara também tava incomodando, tava sendo chato, ficou chamando o motorista da van de baitola, né? Aí depois ele fala assim, não, eu chamei porque lá em Fortaleza eu chamo assim os meus amigos, não sei o quê, mas tava uma situação já chata, só que o Diego tomou uma atitude que vai contra aí as regras do programa, então acabou sobrando pra ele da sociedade, né? E para a Franciele também, que a esposa dele, acabou sobrando pra ela, os dois estão fora aí do Power Couple, Edgar. Falado, Vini, vamos rapidinho falar ainda sobre televisão, do Jô Soares, né, que teria assinado contrato com a Fox Sports, é isso mesmo? Ele vai fazer parte da cobertura da Copa, é isso? Isso, a Fox fez esse convite aí para o Jô Soares, ele aceitou. O Jô, que tem uma história também com futebol, tem até um livro dele de crônicas aí, de histórias de futebol, e ele aceitou esse convite para comentar, não os jogos da Copa, né? Ele não vai ser um comentarista dos jogos, ele vai participar de um programa que vai chamar Debate Final, que vai ser um programa com técnicos de futebol, né? E ele vai estar ali no meio e vai agregar muito, né, Edgar, com o conhecimento dele e com o bom humor também do Jô Soares. Eu acredito que vai ser uma participação legal, e legal ver o Jô também fora, né? Claro. Da Globo, fazendo algo diferente do que inusitado, ele vinha vendo nos de alguma maneira. Anos. Exatamente. Boa. Falado. Vamos lá, reta final do Morning Show agora para falar de uma Uber Blaster Mega Model.
Gisele Bündchen, numa onda de fofoquinha aqui no Morning Show, vai. Ficou pistola. Ela ficou, Marcela, ela foi às redes sociais reclamar da mídia sensacionalista. Que ela tinha reclamado que aconteceu? Ela ficou brava por causa de algumas manchetes sensacionalistas. Ela chegou no Brasil para o lançamento do livro Drawdown, 100 iniciativas poderosas para resolver a crise climática. Ela é super engajada nessa questão climática, enfim. E ela veio para o Brasil para esse lançamento do livro. E quando ela chegou no aeroporto, alguns fotógrafos flagraram. Eita, tá difícil. Flagraram. Ela colocando um travesseiro na cara, tapando a cara para não aparecer nas fotos. E as manchetes saíram que ela estava se negando a falar com os fãs, se negando a fazer fotos com os fãs. Enfim, foram várias fotos e saiu em vários portais de notícia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que ela é famosa, né, no mundo todo. Ela é linda. Maravilhosa. E aí, o que ela fez? Ela pegou esse momento e hoje, né, na segunda-feira, ela decidiu publicar nas redes sociais dela, no Stories, ela fez um desabafo, né? Quem tá na internet pode acompanhar. Ela descreveu o seguinte: mídia sensacionalista é triste. Chegando ao aeroporto à noite, me deparei com flechas na minha cara, meu instinto foi usar meu travesseiro para me tapar deles. Mas assim que consegui, parei para fotos. Sempre que posso, o faço. Sempre fui e sou muito grata a todas as pessoas pelo carinho que recebo. Por favor, mais amor e menos mentira. Essa foi a declaração da Gisele, que na sequência do Stories do Instagram, publicou as fotos dos paparazzis na parte de cima e a foto com a fã, que aparece justamente nessa foto dos paparazzis, que parece que ela tá tentando se esquivar da fã, mas aí depois a gente vê que ela realmente tirou a foto com a fã e ela publicou isso nas redes sociais dela no Instagram, né? Tá esclarecido, então. Mais uma polêmica aí com a mídia sensacionalista. Ainda bem que foi esclarecido, que o Brasil também não via a hora de saber o que realmente tinha acontecido. O Brasil inteiro queria saber o que tinha acontecido com a Gisele. Eu fiquei preocupado hoje. Só as suas notícias são imprescindíveis, Caio. Olha lá o Tonholi, olha lá. Vou perder a oportunidade. Vamos lá. Tonholi, olha a cara do Tonholi. Eu quero perguntar pro sociólogo carioca. Qual é o impacto da mídia sensacionalista na vida das pessoas, dos brasileiros, sociólogo? A questão que se põe da mídia sensacionalista é que sempre no fim de uma tragédia, a tragédia acaba sendo resolvida por alguém de distintivo, por uma autoridade. Certo. Então a mídia sensacionalista reforça a obediência à autoridade. E daí, autoritarismo, autoridade. Isso aí. Vamos para os ganhadores? Vamos lá. Temos ganhadores tuiteiros, claro, né? Vamos para os TTs. Twitter, fomos aos TTs. Quem ganhou é a Alda Santos, @Alda_Re. Ela ganhou aqui porque ela colocou na hashtag Deu Ruim na Dieta, que nunca fiz amigos bebendo leite. Ela tá muito mais do que certa, então palmas pra ela. Ganhou o kit Morning Show. Muito bem, e aproveitando a presença do Gugu, que passou aqui nesse final de Morning Show. Você podia estar aqui no Power Camp aí, Edson. Podia ser você que tava brigando lá, sendo expulso. Você é um amor, Gugu. Vencedor, Jaderson. Quem? Jaderson. Valeu. É isso aí, a gente fica por aqui. Amanhã voltamos na programação da Jovem Pan a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Cuidem-se, hein? Tchau. Morning Show.